Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão e que Deus abençoe a sua vida grandemente pelo Espírito Santo. Eu quero deixar aí uma palavra a todos vocês. No livro de Jó, eu quero falar sobre os atributos de Deus. No livro de Jó, no capítulo de número 37, o versículo 23, diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém ninguém o oprime em juízo, e grandeza de justiça, tá? Por isso temem os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Está aqui a palavra de Deus nesta oportunidade que eu quero falar a todos vocês. Um exemplo, os atributos de Deus, são qualidades atribuídas a um caráter divino, de auto-revelação, que ajuda a entender quem é Deus. Pois Deus, Ele é supremo, poderoso, glorioso, Ele tem aí os seus atributos. Por exemplo, Deus, Ele tem os seus atributos de onipotência, onisciência, onipresença, de anciedade, depois Ele tem os seus atributos de amor, misericórdia, bondade, enfim, Deus, Ele tem os seus atributos que qualificam Deus. Por isso que nesta oportunidade estamos aí para deixar uma palavra a todos vocês. Analisando sobre o sinônimo de atributos, né? São características, são qualidades, propriedade, particularidade, peculiaridade e enfim traços, faculdade e enfim individualidade. Segue aí o sinônimo de atributo. E por isso que nós nesta oportunidade queremos aí deixar a todos vocês, por exemplo, os atributos de Deus descreve plenamente quem Deus é, pois revela quem ele é. Por exemplo, existe aí muitas teorias, teoria de Darwin, né, que o homem veio do macaco, existe a teoria do Big Bang, enfim, um monte de coisa que existe. Mas o importante é entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma ou de plena compreensividade, que você possa compreender. Não tem como você chegar a um conceito sobre Deus, porque não tem como, não existe forma. Primeiro lugar, que eu quero deixar a todos vocês, Deus, Ele não ocupa espaço. Deus não ocupa espaço, Deus, Ele é supremo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Trata-se de um Deus supremo e poderoso que eu quero expor para vocês. Então, na realidade, não tem como uma forma de alguém expressar o ser de Deus, porque ser está no falar, no agir, no modo de controlar todas as coisas. Por exemplo, o meu ser, o meu falar, o meu agir, o meu pensar, tudo, isto é o meu ser. E Deus também, dentro da sua posição, Ele expressa a sua grandeza pelos seus atributos. Por exemplo, a palavra frase, ou seja, mesmo, por exemplo, alguém vem estudar os atributos de Deus e descrever de uma forma limitada, pois Deus em sua plenitude, Ele é completamente incompreensível por nós. Nós nunca chegamos a uma definição correta e completa. Agora, o que faz eu acreditar em Deus é aquilo que Ele é na minha vida. O que faz eu acreditar na palavra os efeitos que a palavra tem na minha vida. Teologicamente, existe muitos teólogos que levantam muitas questões dentro da Bíblia, certo? Eu também sei que existem erros de manuscritos, tá? Existem erros de data,
Existem repetições de versículos, são chamados de versículos, de paralelismo de versículos, paralelismo de ideias, paralelismo de passagens que são igual no Salmo mesmo, você acha? Mas o que leva eu a acreditar é o efeito que a palavra tem na minha vida, e o poder de Deus na minha vida me leva a acreditar. Por exemplo, já vi teólogo dizer que nem sabe se a Bíblia é verdade ou não. Já aqui na minha região, não é fora daqui não, tá? Onde eu moro aqui. Mas na realidade, isso não me tira o meu foco daquilo que creio e daquilo que eu sinto dentro de mim. Porque uma coisa certa é você ouvir e isto fluir dentro de você, e você perceber que a vida que vivo e as condições que tenho para vencer o mundo, isto não vem de mim, se não tiver uma força soberana e vencer o diabo, se não estiver em mim uma força soberana pelo poder da palavra que me faz triunfar em Cristo, como disse o apóstolo. Pois isso não é lenda e nem fato, isto é uma realidade. Isto é uma realidade. Pois os atributos de Deus são algo considerável. Por exemplo, quando nós estudamos os atributos de Deus, que é uma forma, da mesma forma que é limitada, por exemplo, existe aí um louvor que ninguém explica Deus, tá? Na realidade ninguém explica Deus, porque Deus ele é imutável, Deus ele é infinito, né? Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus revela a pessoa de Deus, tá? Isto, a Bíblia Sagrada revela, e é aquilo que me faz eu crer no poder da palavra. Os atributos de Deus, ele tem que ser tão considerado, que na realidade, ele revela uma importância tão grande. Pois quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, o que acontece? Da mesma forma limitada, podemos analisar o seu caráter, né, o caráter de Deus, entender um pouco mais sobre quem ele é e como ele é. Pois os atributos revelam isso. Pois quando nós estamos diante de certas circunstâncias, então nós podemos ver essa glória. Pois quando Jó diz aqui no capítulo 37, e este versículo, quem é que pode alcançar o Todo-Poderoso? Você já parou para imaginar o tamanho de Deus? Deus, você já imaginou? Isaías 66:1 revela isso. Você já imaginou que poder que tem Deus? A autoridade dele, a virtude que ele tem? Pois a Bíblia diz em Jó, no capítulo de número 36, que ele controla as gotas de água, onde ele quer que caia sobre os homens. Você já imaginou que poder é esse? Jó 38, vou falar sobre esta questão em outra ocasião. Deus faz 40 perguntas para Jó. A ciência conseguiu responder 10. E o restante está lá no capítulo 38 do livro de Jó. Pois Deus faz as perguntas e a ciência não consegue responder. Por quê? Porque está dentro de um limite. Você entendeu? Então o limite é o limite. Então por isso que precisamos analisar. Por exemplo, existem erros na interpretação sobre os atributos de Deus. Algumas pessoas, elas compreendem adequadamente sobre os atributos de Deus e acabam errando. Gravissimamente grave. É grave esse erro quando a pessoa interpreta as Escrituras e faz a descrição do caráter de Deus e no mínimo afronta o seu ser perfeito. Por exemplo, existem pessoas que elas priorizam um atributo e colocam em detrimento o outro. Isso por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, quase todos, existe duas coisas. Primeiro, as pessoas acham que Deus é misericórdia, e as pessoas pecam pelo seu bel prazer. As pessoas profanam
E aí o que acontece? As pessoas acham que por Deus ser amor, Deus ele é o próprio amor. Deus não é amor, ele é o próprio amor. Deus é a própria misericórdia. Então as pessoas elas aproveitam a oportunidade em fazer as coisas erradas e achar que Deus é obrigado, porque Deus é amor. Ele esquece que Deus também é justiça, é um atributo de Deus. Um exemplo, se Deus for só amor e Deus não for justiça, então ele não é Deus. Deus, ele é justo, ele é amor, mas ele é justiça. Então as pessoas aproveitam a pecar, a fazer coisas erradas, porque o pecado é o seguinte, eu falei em outra pregação, na outra pregação anterior, nesses dias atrás aí, eu falei, um exemplo, as pessoas acham sim, que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, então as pessoas acham que Deus é obrigado, que Deus, por exemplo, se Deus existisse, não estaria essa praga sobre o mundo. Se Deus fosse amor, não ia permitir isso sobre a terra. Mas as pessoas esquecem que Deus é justiça, Deus é justo. Não adianta, aí muitos levantam, porque se Deus existisse, as pessoas não passariam fome, se Deus existisse, as coisas não eram desse jeito. Quer dizer, então as pessoas, o que acontece? Para se esquivar, então as pessoas fazem este jogo, quer dizer, colocam em detrimento um atributo do outro, e na realidade, Deus, ele é justo, ele é justiça. Não adianta. Por exemplo, as pessoas se enganam, elas acham que os sentimentos dela, o sentimento do ser humano é igual ao sentimento de Deus. Não, Deus ele tem um sentimento diferente, sem dúvida, mas quando se trata de justiça, Deus ele é justo, ele não vai remediar, ele não vai voltar atrás. Olha lá para você ver, quando Acabe, no fim dos livros de 1 Reis lá, acho que deve estar no capítulo 21, que Acabe se humilhou lá depois que matou Nabote, né? Que Jezabel mandou matar Nabote, e Acabe se vestiu de sacos, né? E Deus chama o profeta Elias e disse assim, ó, tem visto aí, ó, Acabe tem se humilhado, mas o que está já determinado para ele, ninguém vai tirar. Pode demorar mais uns dias, mas vai chegar. Por quê? Porque Deus é justiça. Então, infelizmente, as pessoas se enganam. As pessoas acham que fazem as coisas erradas a vida toda e no fim da vida, ou se tiver para morrer, pediu perdão, se arrependeu, vai para o céu. Então essa religião minha aqui eu não sei para que serve, entendeu? Não sei para que serve, porque as pessoas acham que o sentimento humano é igual ao sentimento de Deus. Deus vai julgar as coisas dentro da reta justiça. Dentro da reta justiça, dentro daquilo que é justo. Isso não é lenda, não é uma fábula, isto é uma realidade. Pois é muito, quando nós paramos diante a pessoa pensar que Deus não vai punir o pecador, vai, só que Deus ele avisa. Deus avisou Sodoma, Deus avisou nos dias de Noé, Deus avisou os ninivitas, Deus ele manda alguém para avisar. Por exemplo, quando o juízo de Deus caiu na vida de Joás, Deus mandou os profetas lá. Nos dias de Zedequias, Deus mandou os profetas lá. Deus mandou. Agora, não quis ouvir, não quer ouvir, então tudo bem, não tem problema. Vai chegar a hora da justiça. E a hora que chegar, quem é que vai te livrar? Ninguém vai livrar. Pois uma coisa é certa, que o homem continua sendo o homem, mesmo que não tenha alguns nos seus atributos humanos, Deus é diferente disto. Não poderia ser Deus se lhe faltasse o seu atributo de justiça, pois ele é perfeito e expresso em cada um dos seus atributos. Pois se o atributo justiça faltasse em Deus, então não teria julgamento. Não teria julgamento, porque Deus ele vai julgar com justiça. Pois isto é uma realidade.
Pois quando nós olhamos para os atributos comunicáveis de Deus, incomunicáveis de Deus, atributos incomunicáveis são atributos que o homem não pode ter, tá? Os anjos também não podem ter, de jeito nenhum. Por exemplo, quando você lê no Velho Testamento, que nem lá no livro do Gênesis, quando você lê no livro do Êxodo, capítulo 3, que a palavra anjo aparece em letra maiúscula, está referindo a Deus. Quando você lê no Velho Testamento, anjo, letra maiúscula, é referido a Deus. Se a letra estiver minúscula, mas em outra versão estiver em maiúscula, então aquela que está em minúscula, ela está próximo da versão que é verdadeira. Um exemplo, pois Deus tem um atributo que chama aceidade. Aceidade é um atributo que Deus não depende de ninguém para ser Deus. Deus não tem necessidade de ninguém, Deus não precisa, para Ele ser Deus, Ele não precisa ser apoiado por ninguém, Ele não precisa ser carregado por ninguém, Ele não precisa de ninguém, para Ele existir, Ele é independente, e Ele não precisa de ninguém para Ele ser Deus. Pois o salmista Davi, lá no Salmo 90, versículo 1 e 2, a Bíblia relata que Deus tem sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra, antes que o mundo fosse formado por Ele, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu és Deus, pois Ele é, antes que tudo fosse formado por Ele, Ele já era Deus. Então não tem como. Deus, ele é independente. Se o homem chegar e dizer assim, não, eu não acredito em Deus, Deus não existe, Deus não depende daquilo que o homem acha, daquilo que o homem pensa. Deus não depende de ciência, a ciência provar que ele existe ou não. Deus é Deus. Ele não depende, pois é uma realidade. Quando olhamos para a palavra e vemos um Deus que é independentemente de todas as coisas, Deus vai existir, porque é a mesma coisa. Por exemplo, às vezes as pessoas estão na igreja, estão lá, não quer louvar a Deus, não quer glorificar a Deus, não tem problema. Deus tem anjos, tem arcanjos, tem querubins, tem serafins. Existem muitas pessoas que acham, não, se eu não for para a igreja, Deus depende de mim, Deus precisa de mim. Não, meu irmão, se você não quiser, não tem problema. Deus, ele tem anjos, tem arcanjos, tem querubins. Deus não está pedindo esmola para ninguém. Deus não é aquele senhorzinho velho que está no asilo, andando com a bengala, não. Deus, ele é Senhor, ele é poderoso. Deus depende de mim? Não. Pois a Bíblia revela, ainda nesse Salmo 90 aqui, que Deus é eterno. Ele é eterno, Deus sempre existiu. Deus não foi criado por ninguém, tanto é, Deus não tem genealogia, Deus não tem pai, Deus não tem mãe, por isso que Deus é Deus, porque antes que tudo fosse formado, Ele já era Deus. Essa questão de pessoas dizendo, não, eu não acredito que Deus existe, eu nem paro para ouvir essas aberrações. Deus não existe, que nem Valder falou, Deus nunca existiu, Deus era mentiroso, nunca foi, nunca existiu, nunca houve. Problema de Valder. Deus é Deus, em todo tempo Deus é Deus. Pois Ele é Deus, por isso que Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele é Deus, não existe ninguém na sua sucessão,
ou nos seus momentos, que nem eu li uma filosofia, a morte de Deus, seguindo a regra que Jesus era Deus, e que Jesus veio à terra, Deus veio à terra, seguindo o unicismo, que Jesus veio à terra, e o céu ficou vazio. Eu estudei a filosofia, a morte de Deus em Cristo os 3 dias. Não são filosofias que não sei. Agora, a palavra de Deus é bem clara, é bem claro. Por exemplo, certo que foi um padre que formalizou a doutrina da Trindade. A palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia, não existe. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas. Não é que os 3 é um só. Os 3 concordam em um ser só. Isto sim. Pois quando lá em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Como que Deus iria ungir Jesus com o Espírito Santo? Você vê ali os três. Então isso segue a regra de unicismo. Agora, é bem claro, então quer dizer que o céu ficou sem ninguém quando Jesus estava na terra. Olha lá no livro de João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Como que no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, Estevão, lá no versículo 55 a seguir, olhou para o céu. Quem é que fez ele ver os céus abertos? Não foi o Espírito Santo que estava na vida dele? E ele viu quem? Ele viu só Deus ou viu só Jesus? Ele disse, não, eu vejo Jesus à direita de Deus. Então Deus, ele é eterno. Agora, a eternidade surgiu para nós em Isaías capítulo 9 e 6. Jesus é o Pai de eternidade. Pois muitos dizem, que não existe seitas que dizem, ninguém subiu até lá senão aquele que desceu, mas ele desceu para abrir caminho para nós subir. Isso é claro. Por isso que Paulo disse aos crentes de Filipe, lá aos Filipenses capítulo 1, meu maior desejo, ambos estou em aperto, meu maior desejo é partir e estar com o Senhor, porque isso é muito melhor para mim. Pois a Bíblia, ela revela, ela traz um detalhezinho interessante, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância que ela nos traz. Quando você olha e você vê o quanto que é importante. Por exemplo, a unidade de Deus é um atributo, que eu já estou falando aqui, falei sobre o unicismo. A unidade de Deus aqui é um atributo, pois a Bíblia fala dessas 3 pessoas distintas que formam um único Deus, ou seja, a sua essência indivisível. Quer dizer, que não pode dividi-lo por nada, pois é bem claro. Por exemplo, quando você olha o capítulo 4 do livro de Efésios, e o versículo 6, que diz assim, um só Deus, o Pai de todos, o qual sobre todos e por todos, em todos vós. Você encontra nesse versículo 4 todos. 4. Você encontra um só Deus, um e Pai de todos, a qual sobre todos e por todos e em todos vós. Então você veja bem aqui a essência desse atributo chamado unidade, ligado todas as coisas. Por exemplo, quando você olha em Colossenses, capítulo de número 1, você vê um Cristo que reconciliou todas as coisas por meio da sua morte, as coisas visíveis
as invisíveis, todas, e fez a reconciliação da paz por meio do sangue. Colossenses capítulo 1 e versículo 20 fala dessa reconciliação, mas começa no versículo 14. Você vê um Cristo que ele reconciliou todas as coisas. Agora vejamos como que isto é poderoso. Então essa unidade do Pai, o Filho e o Espírito Santo é um encaixe que há e que é. Tanto é que eu te falo, eu preguei há muitos anos atrás, Jesus, o homem do meio. Você vê que entre o homem e Deus está Jesus. Ele é a propiciação, a aliança entre o homem e Deus. Lá na cruz, entre os dois ladrões, Jesus estava no meio dos dois. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então Jesus sempre esteve no meio. Entre o Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus está no meio. Jesus é o quarto homem do meio. Por que ele veio em forma de homem? Como está no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 24, Jesus, ele é a representação da raça humana no céu em forma de corpo humano. Entendeu? Então ele está lá, ele é o nosso advogado, sem dúvida. Ele é o nosso advogado. Por isso que ele está lá. Ele representa eu, representa você, representa todos nós. Uma outra coisa que Deus é imutável. A imutabilidade de Deus é coisa tremenda. Quando você olha para Tiago e também Malaquias, capítulo 3, quando Deus ele fala para o povo de Israel: portanto eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois destruídos. Aqui em Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que Deus é Pai das luzes. Imutabilidade é um ser que não muda. Por exemplo, a Bíblia relata que Deus não tem sombra de variações. Ele não varia igual o homem. O homem, muitas vezes, ele varia. Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele vem com outra. Ele tem uma posição hoje, amanhã ele tem outra. Deus não. Deus sempre permanece o mesmo. Ele é imutável. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Então, por isso que aquilo que ele prometeu está prometido. Agora, existe um detalhe: se você sair fora daquilo que ele te pede ou daquilo que ele quer que você faça, então aí vai acontecer que nem aconteceu na casa de Eli, do sacerdote, lá no capítulo 2. Deus falou: olha, eu fiz uma aliança perpétua, mas longe de mim, porque o povo havia pecado, o povo deixou de honrar a ele. Então, se deixar de honrar, então aí a sua justiça, o atributo chamado justiça, vai predominar. É o caso do capítulo de número 18 do livro de Jeremias e versículo de número 7, 8, 9 e 10, que Deus ele fala claramente. Ali ele fala com um povo, fala com uma nação. Quando eu disser o bem de um povo, de uma gente ou de uma nação, e esse povo desviar dos meus estatutos, então eu me arrependerei do bem que eu disse que iria fazer e não vou fazer mais. Quer dizer, isso está atribuído ao seu atributo chamado justiça, entendeu? E quando eu disser o mal a uma nação, e a uma gente, a uma nação, né? Aqui trata de uma metonímia, uma figura de linguagem, a parte é gente e a nação é o todo. Então, quando eu disser o mal a uma gente e a uma nação, e esta gente, essa nação, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu me arrependerei do mal que disse que iria fazer e não vou fazer mais. Quer dizer, Deus dentro do seu atributo de misericórdia e de justiça, tá? Então, é assim que funciona. Agora, um outro atributo que Deus tem: Deus ele é infinito. Deus ele é infinito. Um exemplo: se o homem, para chegar na lua, é uma viagem de 137 voltas aí, mais ou menos, em volta da Terra. Para chegar uma viagem à Lua, você imagina um Deus
que está sentado sobre o seu trono e os seus pés estão sobre a terra. Você já imaginou? Você já imaginou o tamanho deste Deus? Agora pare um pouquinho, para você ver o quanto que é infinito. Pois a Bíblia, ela revela, lá no capítulo 8, de 1 Reis, e o versículo de número 27, a Bíblia revela, dizendo, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu, até o céu, dos céus poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Isso aqui foi Salomão que disse. O versículo que nós lemos, em Jó 37, quem é que pode alcançar o Todo-Poderoso? Deus, ele é infinito. Por isso que não dá para calcular ou alguém dizer, não, vamos ver aí. Geralmente os estudiosos, eles entendem que Deus aparece, que Deus também aparece revelado através de outros atributos, como a onisciência, a onipresença, a onipotência, a eternidade, que Deus aparece, e é uma realidade. Por exemplo, quando você olha para os Salmos de número 139, ele revela duas coisas interessantes. Ele revela a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. Por exemplo, existem alguns estudiosos que dizem que Deus não está em todos os lugares. Você acredita nisso? Eu li uma matéria há pouco tempo atrás sobre isso, que Deus não está em todos os lugares. Agora eu pergunto para você, se lá no capítulo de número 16, de 2 Crônicas e o 9, a Bíblia relata que o olho de Deus passeia sobre toda a terra, como que Deus não está em todos os lugares? Se a Bíblia relata no livro de Isaías, capítulo 40, e o verso 22, que a terra é um globo e Deus está sentado no meio, e Deus vê os homens como gafanhotos, são os gafanhotos que vão destruindo tudo. Olha lá no Salmo de número 101, que a Bíblia relata que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. No capítulo 4 de Zacarias e o verso 10, a Bíblia diz que o Senhor tem 7 olhos. Opa, como que Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo? O que trata-se de amplitude de Deus? Qual é a sua amplitude? A amplitude de Deus está em todos os lugares, tanto é que, por exemplo, aonde você falar no nome de Jesus, está em todos os lugares. Pegar um submarino, descer nas profundezas das águas, e você clamar o nome de Jesus, Jesus em todos os lugares. Esse nome tem poder, sussurra sobre o universo, sobre o mundo, em todos os lugares. Agora, como que Deus não está em todos os lugares? Há muito tempo atrás, um cientista, eu ouvi nos anos 80, na igreja, um cientista perguntou para uma criança: eu vou te dar uma maçã para você mostrar para mim aonde é que Deus está. A criança disse: eu dou 2 para o senhor mostrar para mim aonde é que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Interessante notar. Por exemplo, nesse Salmo 139, revela a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas, por mais que venha colocar as trevas vai se tornar em luz, porque Deus, ele é onisciente. Sabe o que é onisciência de Deus? A onisciência de Deus é aquilo, só para você entender, por exemplo, antes de você levantar, antes de você pensar, Deus, ele tem o poder de saber quando os pensamentos que vai passar na mente de todos os seres humanos, ele tem o seu controle na sua mão. Isso estou citando de um fato que trata-se de uma mente do ser humano
Tá? Não estou falando de gotas de águas que vão cair em metros cúbicos, que caem nos rios, que Deus conhece todas as coisas. Eu estou falando de uma onisciência que Deus ele vê de longe ele vê sem você saber, sabe quantos que vão morrer amanhã, depois. Ele tem o controle na sua mão. Pois Deus é Deus, Deus ele é onisciente. Por exemplo, o mundo não sabe, está aí esse problema dessa pandemia, com um mundo totalmente sofisticado, avançado em tecnologia, em ciência, e enfim, uma infinidade de coisas, e os homens estão aí batalhando, procurando descobrir o que pode fazer, qual será o remédio, quando vai ser o fim. Uns dão uma definição, uns falam uma coisa, outros falam outra, mas os homens não têm a definição, mas Deus ele tem a sua definição certa e completa, porque ele é Deus. Ele é onisciente. Pois a Bíblia é bem clara. O Salmo 147 e o versículo 4 também fala da onisciência de Deus. Deus ele é onisciente. Onisciência é uma palavra, o significado de onisciência na Bíblia, você vai encontrar diversos versículos, que na realidade, Deus conhece todas as coisas por detalhes. Por exemplo, às vezes nós fazemos vista grossa em alguma coisa, mas Deus ele conhece por detalhes. Quem é que escapa do seu conhecimento? Pois se o olho dele, como eu citei para vocês, que está em todos os lugares, quem é que escapa? Ele conhece o momento, ele conhece tudo. Até um passarinho que cai, ele conhece. Está lá em Mateus 10 e 29. O seu conhecimento é coisa tremenda. O Salmo 33, versículo 13 ao 15, relata isso. O Provérbio 15, 3, olha lá em Jeremias 16 e 17, ele conhece o momento exato de todas as coisas, ele sonda os pensamentos dos homens, as intenções dos homens, ele sabe, lá em 1 Crônicas 28 e 9, ele conhece todas as coisas, a sua onisciência abrange todas as coisas, meus amados. Não tem por onde fugir, porque ele é Deus, ele está presente em tudo, ele é soberano. Porque soberano, ele controla todas as coisas, ele controla o universo, ele controla tudo, ele é soberano. A Bíblia diz que ele fez tudo o que ele fez pela sua palavra. Ele não usou maquinário, não usou nada de tecnologia, nada. Tudo o que ele fez pela sua palavra e permanece firmados pela sua palavra. Tudo que ele fez. Então não tem como alguém dizer, não, Deus não é soberano. Não tem jeito. Pois Deus ele é soberano e tudo está debaixo do poder da sua palavra. Pois ele usou a mão somente para fazer o homem. E tudo que ele fez, ele deixou como exemplo, ele deixou a semente para que pudesse multiplicar, para que ele não viesse aqui, sempre está produzindo um homem. Não, então ele deixou a semente, deixou as gametas, deixou os pólens, deixou tudo, porque Deus é Deus, Deus é soberano. Soberania de Deus é tão grande, é tão poderosa, que é coisa impressionante a soberania de Deus. Tudo está debaixo do seu controle, tudo está debaixo do seu poder, e acabou. Que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa se inscrever aí neste canal, Pastor Daniel Acácio da Silva, e com certeza você vai receber as pregações, reflexões para a glória de Deus. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém.